Diz assim o texto. Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote, tal, que está assentado nos céus à direita do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. Porque todo o sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios, pelo que era necessário que este também tivesse alguma coisa que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem tão pouco sacerdote seria, havendo ainda sacerdotes que oferecem dons segundo a lei, os quais servem de exemplar e sombra das coisas celestiais. Como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito, olha, faz tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de um melhor concerto que está confirmado em melhores promessas. Porque se aquele primeiro fosse irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para o segundo. Porque repreendendo-os, lhes diz, eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei um novo concerto, não segundo o concerto que fiz com os seus pais no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito. Como não permaneceram naquele meu concerto, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei. Eu lhes serei por Deus e eles me serão por povo. E não ensinará cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo, conhece o Senhor. Porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Porque serei misericordioso para com as suas iniquidades e dos seus pecados e das suas prevaricações não me lembrarei mais. Dizendo o novo concerto, envelheceu o primeiro. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. Com sinceridade, o que é que vocês apanharam desta leitura? É muito bom, nós estamos a louvar, é adoração, é tudo muito bom, mas eu li um capítulo inteiro da Bíblia e quero sinceridade. São 3h30 da tarde, 3h35, quero ouvir a igreja. O que é que vocês apanharam, assim, desta leitura que foi feita? Vamos ser sinceros, ok? Respostas sinceras, estamos na igreja. O que é que tu apanhaste da leitura? Sim. Traços gerais, vamos lá. O que é que apanharam da leitura? Eu não vou querer concluir que não apanharam nada, né? Nada também seria demais. Mas o que é que apanhaste da leitura que foi feita da Bíblia? O sacerdócio de Jesus é celestial? É isso, eu não vou botar mais nada ao Nuno. Eu não estou a dizer que o Nuno é o melhor aluno da turma, mas o Nuno estão a ver. Agora, eu quero os outros alunos. Tudo o que o Nuno disse é verdade e eu já vou desenvolver. Mas quero os outros, porque senão vocês fazem, é o melhor, deixa o melhor aluno responder e então passa por toda a turma. Mas agora quero outros. Força, Miguel. Falibilidade do antigo sacerdócio. Isto também é bom aluno, não é? Falibilidade do antigo sacerdócio. Só grandes respostas. Não há ninguém que dê assim uma resposta, outra resposta, além do Miguel e do Nuno? O que é que diriam? O que é que apanharam, assim no geral, da leitura que foi feita? Quem quer arriscar? Pelo menos mais uma. Vítor, o que é que apanhaste? Exatamente, o tabernáculo era bom, mas não chegava. Então, agora eu vou passar por algumas coisas que foram mencionadas, quer pelo Nuno, quer pelo Miguel, quer pelo Vítor. Tiago, aumenta um bocadinho, por favor. Agora, tu já te apercebeste que há aqui comparações que estão a ser feitas, porque já estamos há algum tempo na Carta aos Hebreus, e uma delas tem a ver com esta comparação entre coisas que eram do passado, do Velho Testamento, e coisas agora que são do tempo de Jesus. E por conta desta comparação, a pergunta que eu te quero fazer nesta tarde, ao pregar-te esta mensagem, é acerca da tua fé. Mas, nesse sentido, uma fé
que tu terás a tendência ou de a aceitar como ela é simples, ou pelo contrário, perguntares: será que eu quero uma fé mais sofisticada? Então o título da mensagem tem a ver com isso. Uma fé simples ou sofisticada? Porquê? Por uma razão. Que, em primeiro lugar, e vou dizer isto de uma maneira um bocado crua, Jesus não precisa de ti. Tu é que precisas de Jesus, amém? Jesus não precisa de ti. Jesus não está à direita do Pai, à espera das 3 da tarde, para que o culto comece em Algés e ele dizer: finalmente, se aquele pessoal em Algés não começasse a louvar, o meu domingo não seria a mesma coisa. Deus não precisa do nosso louvor. O nosso louvor tem de ser um reflexo não da necessidade que Deus tem de nós, Deus não precisa de ti, não precisa de mim, mas da necessidade que nós temos dele. Estou a começar a dizer isto assim de uma maneira um pouco crua. Porquê? Porque quando nós acreditamos realmente em Jesus, nós livramos-nos de uma tentação bonitinha, com roupa religiosa, com roupa de domingo, mas que é a tentação de que a nossa fé se torne sofisticada, com sacrifícios. Neste caso não são sacrifícios mesmo, porque nenhum de nós pensa em matar animais no culto hoje, mas no sentido de termos assim uma fé elaborada. Então, a mensagem que eu te quero pregar está relacionada com isto. Mas, uma vez mais, vamos orar. Vamos pedir a Deus que esta teologia toda muito elevada seja perceptível por cada pessoa aqui presente. Porque nós precisamos de compreender e viver esta mensagem. Vamos orar outra vez. Obrigado, Senhor, pelo nosso encontro aqui em Algés. Obrigado, nós hoje estamos acompanhados por tanta gente. Não são milhares apenas, são milhões de pessoas que ao longo do mundo louvam o Teu nome hoje, Senhor. E nós queremos sempre pedir-te a consciência disso, porque se nós ficarmos muito concentrados apenas no nosso louvor, nós podemos cair no erro de achar que Tu estás à espera que a gente te louve para Tu ficares contente. E nós queremos hoje ter a percepção contrária. Tu não precisas de nós, mas nós precisamos desesperadamente de Ti. Por isso, ajuda-me a pregar a palavra nesta hora, para que isto não fique apenas conceitos interessantes para a nossa cabeça, mas que possa tocar a nossa cabeça, mas possa tocar o nosso coração na maneira como nós vamos viver a partir daquilo que vamos ouvir. É isso que nós te pedimos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Vou dar-te uns segundos. Volta lá só ao texto, só para te relembrares, porque nós agora já nos habituámos e já entramos naquele... Isto acontece passado mais ou menos um mês. Primeiro mês que a pessoa começa a estudar um assunto, há ali um entusiasmo específico, e carta aos Hebreus e tal. Depois, ao segundo mês, já começa a ficar batido. Ao terceiro, já nem nos lembramos assim tanto das coisas que nos entusiasmaram primeiro. Então, eu quero que voltes a colocar os olhos no capítulo 8, ok? Nós lemos o capítulo todo, portanto, estamos até com um bom ritmo de leitura. Já te perguntei algumas das coisas que tu tinhas apanhado do texto, quero agora ajudar-te também. Bem, em primeiro lugar, vamos reconhecer, aí o verso 1 é interessante. Como é que tradução é que tu tens no verso 1? Primeira frase, tens no verso 1 do capítulo 8. Força, quero ouvir as várias traduções diferentes que nós temos. Vamos lá. Quem tem? Força. Vítor, qual é a tua? King James ainda por cima. Pá, King James, man. Ok, chega. De todas as coisas que falamos, eis o resumo. Outra tradução. Vamos lá, rápido. Não pode parar. A suma do que temos dito. Mais. O ponto principal. Mais alguém tem uma diferente? Tu não achas curioso que isto seja dito agora? Quer dizer que provavelmente o que foi dito nos 7 primeiros capítulos... O que é que quer dizer? Se ele precisa de chegar ao verso 1 do capítulo 8 e dizer assim, o ponto principal significa o quê? O que é que aconteceu antes? Ou então, pelo menos, Lília, era preciso fazer o quê? É preciso fazer um resumo. Quando geralmente alguém precisa de fazer um resumo, é sinal que eventualmente aquilo que tu ouviste antes pode ter sido o quê? Pode ter sido denso, pode ter sido difícil de compreender. A coisa engraçada na carta aos Hebreus é que o próprio autor admite que aquilo não é fácil. É aquele momento em que o autor diz, pessoal, vocês ainda estão comigo? Vamos fazer um resumo.
Né? Geralmente, quando alguém precisa fazer o resumo, é sinal que talvez aquilo que tenha sido dito antes não foi assim tão fácil de apanhar. E agora nós entramos numa espécie de nova secção da Carta aos Hebreus, em que assuntos que vocês já mencionaram, como o santuário, tabernáculo, pacto, sacrifício, são aspectos assinalados. E, novamente, precisamos do contexto do Velho Testamento. Neste caso, interessa sublinhar, e estou a resumir, toda a mobília sofisticada do pacto antigo entre Deus e o povo de Israel. Toda essa mobília vale menos do que a promessa cumprida em Cristo. Mesmo que a promessa cumprida em Cristo pareça menos sofisticada do que o Velho Testamento. Então, uma das coisas que eu te quero dizer, e não deixa de ser engraçado, porque a carta aos Hebreus é uma carta assim, sofisticada, de certa maneira, com uma grande profundidade, mas é que o argumento que está aqui a ser dado pode parecer contraintuitivo, na medida em que aquilo que está a ser dito é, olha, pessoal, o Velho Testamento está cheio de coisas lindas, ornamentadas, é uma casa mobilada, com muita coisa. Se compararmos Jesus com o Velho Testamento, Jesus parece uma tenda. Agora há um conceito, não é agora, já deve estar ultrapassado, mas aqui há uns tempos havia um conceito que é o glamping. Já ouviram falar em glamping? Vocês são um pouco mundanos. O pastor é a pessoa mais mundana aqui. Nunca ouviram falar em glamping? Sou eu o único que veja. Sabe o que é glamping? Oh, a igreja é tão santa. Vocês não se ligam à internet, não veem nada. Glamping é uma mistura da palavra glamour com camping. Portanto, glamping, nunca ouviram falar nisto? Sou eu a primeira a dizer assim. É que já está ultrapassado, já esteve na moda há uns anos. Giovana está com arte, quem já ouviu falar. Tu ouviste falar de glamping, Giovana? Portanto, é mistura de glamour com camping. Portanto, são aqueles conceitos em que tu vais, ficas numa tenda, mas é uma tenda de luxo. Okay? Há um parque de campismo que até ficou um pouco destruído ali na zona da Nazaré. Como é que ele chama, Ruth? Nós já passámos algumas vezes por ele, nunca lá fomos. É o Oai, né? Oai, ali junto mesmo à Nazaré, e que tem este conceito. Portanto, porquê que eu estou a falar em glamping? Porque se tu fosses comparar Jesus com o Velho Testamento, Jesus parecia quando muito uma tenda, ao passo que o Velho Testamento era uma casa arquitetada com muitos detalhes. Então, uma das coisas que o texto está a querer dizer é que quando tu comparas Jesus com o Velho Testamento, cuidado, pode parecer que o Velho Testamento é mais elaborado, é mais sofisticado, é mais atraente, mas o melhor é o mais simples. Vou repetir, o melhor é o mais simples. É aquilo que esta passagem está a dizer. Por isso precisamos de algum contexto. Olha, volta aí ao verso 3, 4 e 5. Porque todo o sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios, pelo que era necessário que este também tivesse alguma coisa que oferecer. Ele está a falar de que sumo sacerdote agora? Porque às vezes, quando nós estamos a ler o texto, como o autor não usa o nome de Jesus, às vezes não se percebe de quem é que ele está a falar. Este sumo sacerdote quem é agora? É Jesus ou não é Jesus? Este. Qual é? No verso 3. Ele está a falar no geral, ok? Agora, mas o que é que ele está a dizer? No verso 4 agora. Ora, se estivesse na terra, nem tão pouco sacerdote seria, havendo sacerdotes que oferecem segundo a lei. Ele está a fazer uma comparação entre o sacerdote de Jesus e os sacerdotes da terra. E olha aí o verso 5. Os quais servem de exemplar e sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo. Porque foi dito, olha, faz tudo conforme um modelo que no monte te foi mostrado. Ok, vamos tentar resumir aqui muito. O que aqui está a acontecer é que está a ser feita uma comparação entre os sacerdotes do Velho Testamento e os sacerdotes do Novo Testamento. O judaísmo, a fé do Velho Testamento, que ainda hoje existe, tinha este sistema de sacrifícios. Nesse contexto, os sacerdotes estavam designados para apresentar ofertas e sacrifícios. E assim se constituía a base do culto a Deus no Velho Testamento. Esse ritual de ofertas e sacrifícios era bem conhecido pelas pessoas que recebiam esta carta. Porquê? Porque não se esqueçam, os leitores da carta aos Hebreus teriam origem no judaísmo. Era a religião de berço deles. Logo, eles, quando passavam por dificuldades por serem cristãos, eles sentiam-se tentados a voltarem ao judaísmo. No fundo,
Estes crentes hebreus, para quem a carta é escrita, podiam pensar que, pelo menos no judaísmo, eles viam o trabalho dos sacerdotes. Porque o trabalho continuava a ser feito, através de ofertas e sacrifícios. Já com Jesus, eles não viam nada. Porquê? Porque o sacrifício de Jesus, quando é que foi feito e como é que foi feito? O sacrifício de Jesus foi feito onde? Na cruz. Quantas vezes Jesus precisou de o fazer? Uma, ficou feito. Significa que o autor reconhece, olha, se tu queres alguma coisa que os teus olhos comam, de facto tu não vais ter muito com Jesus, porque ele já fez o sacrifício e ele ficou feito uma vez por todas. Se tu quiseres um culto em que vês, sim senhor, aqui alguma coisa está a acontecer, de facto o judaísmo, o velho judaísmo, dava-te isto ainda. No fundo, eles podiam pensar que no judaísmo havia um trabalho concreto que, com o sacerdote Jesus, tinha-se tornado invisível. Se a pessoa não tivesse estado na cruz, ela não via. Tu nunca viste o sacrifício que Jesus fez por ti. Nunca viste. No sentido que tu não estavas lá. Tu acreditas que ele foi feito, mas tu não o vês todos os domingos a ser feito por ti. Logo, pensa nisto. Esta é a lógica. Sacrifícios e rituais feitos por gente em carne e osso, dá para atestar, dá para ver. Mais difícil é atestar um sacrifício que supostamente foi feito por alguém através de ter morrido, ressuscitado e ascendido aos céus. Por isso é que eles pensaram, isso é tudo muito bonito, o de Jesus, mas eu não vejo o de Jesus. Eu no judaísmo vejo. O de Jesus eu não vejo. Percebes? É atraente a pessoa largar a fé cristã. Porque não estás a ver, os teus olhos... eu vou repetir esta expressão algumas vezes. Os teus olhos não estão a comer. Tu não estás a ver. Tu vens aqui a Algés. Ok, nós somos todos muito simpáticos, mas os teus olhos aqui não comem nada. O que há de especial aqui? Olha, pronto, ao menos tem um baterista, não é? Tem um baterista que vai ganhando convicção domingo para domingo, eu noto. Tem um teclista, tem 2 guitarristas, mas é um culto em que os teus olhos não comem. E claro que eu já te estou a dizer isto para tu ires pensando em aplicações práticas para ti. Quantas vezes nós não escolhemos uma igreja com base em os nossos olhos comerem? Eu fui lá, aquilo é muito simples, não há nada de especial a acontecer. Porquê? Porque nós somos atraídos pelos olhos e nós queremos ver coisas, nós queremos sentir que alguma coisa se está a dar diante de nós. Daí que o autor desta carta precise de insistir. Olhem, não é pelo facto de o sacrifício de Jesus não acontecer vez após vez diante dos teus olhos que ele se torna insignificante. É até o contrário. São os sacrifícios que acontecem vez após vez que funcionam como um ensaio do sacrifício de Jesus. Pensa nisto, isto de facto é esperto, é inteligente, é um passo brilhante da carta aos Hebreus. A nossa tendência é dizer assim, eu para ter uma religião preciso ter uma religião com alguma coisa, uma religião que se veja, que tenha rituais, que eu vá lá, assim senhor, e sinta que estou a participar de alguma coisa. E o que o autor da carta aos Hebreus diz é o contrário, pessoal. Todos esses velhos rituais e sacrifícios que eram feitos no Velho Testamento eram o ensaio, eram a maquete do sacrifício que Jesus fez de uma vez por todas. Portanto, já te apercebeste da coisa horrorosa que é, depois de Jesus ter feito o sacrifício perfeito, nós queremos mais sacrificiozinhos para que os nossos olhos comam. É absurdo. Era aquilo que aquele pessoal estava a ser tentado. E é aquilo que tantas vezes nós somos tentados a fazer também. O sacrifício de Jesus não só é melhor, mais excelente, vai aí ao verso 6, alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de um melhor concerto, que está confirmado, eu gosto muito desta expressão, em melhores promessas. As promessas de Jesus são melhores do que as promessas do Velho Testamento. Por isso mesmo, se este primeiro pacto, o do Velho Testamento, fosse perfeito, não precisaria do segundo e tudo ficaria resolvido. Olha o verso 7. Porque se aquele primeiro fosse irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para um segundo. Manifestamente, e como mostra Jesus,
Não foi o que aconteceu. A morte na cruz só mostra que, por complexos que fossem os sacrifícios do Velho Testamento, eles eram incompletos. Eles eram, num certo sentido, inadequados. Eles eram ensaios. Era o ensaio de louvor, mas não era o louvor a sério. Neste sentido, não é a simplicidade que é o problema, é a complexidade. É isso que eu gosto tanto desta passagem. Mesmo que ela às vezes não pareça tão simples assim. Mas ela é uma ode, ela é um elogio à simplicidade. O problema não é a fé ser simples. Aqui a suspeita que a Bíblia lança é o contrário. O problema é quando a tua fé se torna complexa. Porquê? Porque a tendência, quando a nossa fé se torna complexa, é nós arranjarmos uma maneira de a estarmos a suplementar com a nossa própria participação. Sabes porquê que as pessoas resistem tanto à fé evangélica em Portugal? Precisamente porque a fé evangélica parece simples demais. Não pode ser assim tão simples. O quê? Estás-me a dizer que eu só preciso aceitar o sacrifício de Jesus? Não preciso fazer nada? Não, isso é assim também eu. Sabem que esta é uma das coisas que afasta numa cultura católica as pessoas da fé evangélica. Porque a fé evangélica parece, isso é demasiado bom para ser verdade. O quê? Só preciso aceitar? Qual é a tendência cultural portuguesa? No Brasil será diferente, mas não será assim tão diferente, porque também ainda tem uma maioria cultural católica. A tendência é, não. Eu confio, se for uma fé, em que eu preciso fazer coisas também. As pessoas não dirão isto assim, mas é isso que elas pensam. Porquê? Porque para nós, numa cultura católica, aquilo que é simples é olhado com suspeita. Aquilo que é simples é olhado com suspeita. Não pode ser tão simples assim. Se é tão simples assim é porque alguém me está a querer enganar. Como é que nós dizemos, no provérbio, quando a esmola é grande, o pobre desconfia. No Brasil não se diz assim? O santo não é o santo, é o pobre. O santo não, o santo, já percebi, o santo está lá. Mas o santo não diz nada. Se vocês derem uma esmola ao santo, o santo não diz nada. O pobre vai dizer. Não sabia que havia essa diferença. Agora reparem como é que o texto termina. Aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. É a comparação final. Jesus a dizer, olha, o papel que o Velho Testamento tinha, já deu. E esta atração por formas de culto elaboradas não era uma atração só para os hebreus de há 2000 anos. Constantemente acontece connosco em 2026. Também nós podemos ser encantados, seduzidos por manifestações religiosas que não sejam tão desconfortavelmente simples, tão pouco baseadas naquilo que vemos as pessoas a fazer palpavelmente. Por exemplo, uma vez mais, quando tu pensas no contexto de Portugal católico, ser salvo sem precisar de purgar o nosso mal em penitências não faz sentido. Ser perdoado sem precisar de mostrar publicamente a minha nova bondade e confessar-me ao Padre não faz sentido. Uma pessoa ser santa sem haver um processo de aclamação popular, pública, não pode ser. Portanto, as coisas simples são olhadas com suspeita para que apenas as coisas complexas possam ser vistas como corretas. E o mesmo se aplica à forma de cultuar. Como é que Deus se pode ver em igrejas? Reparem, pessoal, o que há aqui? Ainda por cima nós, até por uma questão de imagem, nós agora, com muito amor, mas tirámos a cruz que estava aqui, porque gostamos mais, preferimos ver isto sem... repara, nada contra a cruz. A nossa igreja-mãe tem uma cruz bonita lá, mas ela está assim aqui um bocado... conceitos estéticos. Nós tiramos. Já repararam que nós tiramos. Tu entras aqui. O que é que há aqui de santo? Não há aqui nada de santo. Não há aqui nada de santo. Não há aqui nada que tu entres e digas assim, epá, eu mal entrei naquele salão, tive vontade de me ajoelhar e adorar a Deus. Não estou com isto a dizer que não deva haver uma procura de uma arquitetura religiosa. Os espaços protestantes podem e devem ser bonitos, mesmo tendo em conta que não vão colocar imagens ou que não vão procurar uma certa sofisticação. Mas há aqui uma coisa que eu gostava que tu pensasses mesmo. No fundo, nós fugimos de admitir que aquilo que muitas vezes nós queremos no próprio ambiente da igreja é uma maneira em que
o modo como nós exprimimos o nosso louvor possa ter uma participação naquilo que Jesus faz por nós. Vou voltar a dizer. Nós, no fundo, somos atraídos pela ideia de, tudo bem, é Jesus que me salva, eu sou salvo pela graça, mas eu gostava que desse para ver a minha resposta ao que Ele fez por mim. Isto não tem só a ver com o catolicismo. Aqui temos de ser justos, porque também eu sei que é fácil eu, como evangélico, estar a bater no catolicismo e depois dizer assim, a culpa é toda do catolicismo em Portugal. Reparem, alguns de vocês sabem melhor do que eu porque passaram por isso. Hoje há formas de neopentecostalismo que são completamente católicas. Portanto, a pessoa tem de fazer, imaginem, tem de fazer... quer ser cuidadoso, até porque eu não tenho essa experiência, mas alguns de vocês já a tiveram. Tem de fazer grandes demonstrações de fé, ou de jejum, ou ir para o monte. Porquê? Porque é como quem participa no milagre que quer ver acontecer na sua vida. E nesse aspecto é interessante, temos de reconhecer isso. O neopentecostalismo, que se desenvolve muito no Brasil, tem muito em comum com o catolicismo em muitos aspectos. Também é por isso que muitos de vocês estão aqui. Deus sabe o que faz. Porque muitos de vocês foram salvos no ambiente do neopentecostalismo e, entretanto, foram tendo de lidar, pela graça de Deus, com a sua palavra, com as afirmações da suficiência do trabalho de Cristo. O que nos leva a um assunto, que é um assunto que nos últimos tempos tem tornado repetitivo. Ainda hoje eu estava a pensar nele por causa de uma razão. Mesmo quando a pessoa saiu de um contexto neopentecostal, que em muitos aspectos era parecido com o catolicismo, às vezes volta a ser atraída por isso como uma forma de... E estou a falar agora à vontade, vocês não precisam concordar comigo, vocês já me ouviram, vocês sabem que este é um dos meus assuntos, não precisam de concordar com todos os meus assuntos. O que é importante concordar é quando eu prego a palavra e aí é importante nós concordarmos. Pois há determinadas opiniões que eu tenho, que são minhas, não precisas de as ter. Mas uma das coisas que eu hoje vejo a acontecer no nosso meio, ainda hoje um exemplo me veio parar às mãos, que é, há pessoas que vêm do contexto do neopentecostalismo e que disseram assim, e para trás, agora vi, não estava enganado, isso eram formas de superstição, blá, blá, blá. Mas depois, não deixam de ser seduzidas para, ao se tornarem reformadas ou calvinistas, ou seja o que for, também começarem à procura de um culto apetrechado, que no fundo faz uma substituição daquilo que tinham no neopentecostalismo de outra maneira. A mim agora é só 1689, e agora é o princípio regulador, e agora vamos ter umas orações puritanas, e agora... e depois, de repente, começa a ficar assim uma fé também, toda ela sofisticada. Pastor, o nosso culto tem de cheirar a século XVIII, não é? Uma vez eu vou contar esta história, não vou revelar aqui os factos, até porque vocês rapidamente descobriam. Mas uma vez fui à igreja de um querido amigo lá no Brasil, e era assim como a nossa, mas pior. Okay? Pior do que a nossa. Calvinista, mas pior ainda. Nós somos calvinistas, mas eles ainda eram mais do que nós. E eu estava lá e eu não resisti. Eu devia ter resistido, mas às vezes, estão a ver, foge-me a língua para a verdade. E eu estava lá em São Paulo, no Brasil, e não resisti. Aquilo estava assim tudo feito, mesmo assim à culto puritano. E eu disse, meus irmãos, é tão bom estar aqui no Brasil, parece que eu estou na Inglaterra do século XVIII, não é? E eu não resisti, tinha de dizer aquilo. Porque às vezes parece que há uma espécie de competição agora para ver quem é que consegue. Sei lá, parece que é uma versão do Senhor dos Anéis em versão... Eu não suporto, meus irmãos, honestamente. Não suporto por uma razão. Porque eu não estou a dizer... Atenção, eu agora não estou a apontar o dedo a ninguém. Estou a olhar para o meu próprio percurso. A tentação de repente, apresentar um culto muito melhor do que o culto do outro. Já pensaste bem nisto? O culto do outro é mau, o meu culto é muito melhor. Já não tem a ver com aquilo que Jesus fez por ti. Já tem a ver com a convicção que tu tens de que o que tu estás a fazer por Jesus é de certeza melhor do que aquilo que o teu irmão está. Ele é um pobre neopentecostal. Já passei essa fase. E de repente o nosso coração fica inchado de orgulho. Porque o nosso culto não é como o dos outros. O nosso culto é diferente. Percebes onde é que eu estou a querer chegar?
cuidado com o culto quando ele não está descansado naquilo que Jesus fez por ti. Tu não precisas de impressionar ninguém quando entra aqui em Algés. Claro que nós queremos um culto bem feito, claro que nós queremos cantar bem, nós queremos cear bem, comer o pão, beber do vinho. Nós até aderimos ao princípio regulador, geralmente não queremos fazer nada que não apareça na Bíblia explicitamente como parte do culto. Sim, a nossa doutrina até é calvinista, isso é tudo verdade. Mas que nunca aquilo que traga alguém a este lugar e faça alguém ficar, seja aquilo que te distingue do outro. Porque isso significaria que o que estava em causa neste culto já não era o que Jesus tinha feito por ti. Era a maneira como tu fazias diferente do outro. E significaria que tu já não estavas a apreciar o sacrifício de Jesus feito na sua suficiência, mas na maneira sofisticada como tu consegues fazer diferente dos outros que de certeza que estão a fazer pior do que ti. Claro que ninguém afirmaria isto, mas essa é muitas vezes a tentação. Por isso é aqui que eu quero terminar com este apelo. Desiste de suplementar Jesus. Desiste de quereres acrescentar uma coisa, qualquer que seja, ao que Jesus já fez por ti. Aceita a simplicidade brutal do sacrifício de Jesus por ti. Nós poderíamos estar a fazer este mesmo culto ali, debaixo da árvore. Era o espaço ideal? Acho que provavelmente não. Mas o nosso culto poderia acontecer debaixo da árvore, como debaixo de um teto lindo de uma catedral, por uma razão apenas. Porque tudo aquilo que deve suscitar o nosso louvor já foi feito por Jesus. Não depende se eu vou fazer debaixo da árvore ou debaixo de um teto de uma linda catedral. Por isso mesmo é que quando nós sairmos daqui hoje e formos para a nossa vida normal amanhã, nos nossos trabalhos, tu só precisas de confiar em Jesus. Nem sequer precisas confiar na pregação do pastor Tiago. Nem sequer precisas confiar no facto da tua igreja ser mais assim ou mais assado. Tu só precisas de confiar no sacrifício de Jesus. Se tu confiares no sacrifício de Jesus, tu não precisas de acrescentar mais nada. Quanto mais ornamentadas, quanto mais sofisticadas ficam as religiões, mais elas desprezam o que Jesus fez. Tu não precisas de acrescentar nada a Jesus. Sim, tudo aquilo que era preciso ser feito, Jesus já fez. Tu já pensaste na paz que isto te deveria dar? Paz pura, o que nos leva à mensagem da semana passada. Que esta paz te mobilize agora, durante a próxima semana, para tu ires trabalhar com confiança em Jesus. Tu nem sequer precisas de confiar, tu nem sequer precisas convencer as pessoas à tua volta, tens de ir à minha igreja, porque na minha igreja é que é. Na tua igreja não é coisa nenhuma. O melhor da tua igreja é aquelas pessoas que lá se encontram confiarem que Jesus fez tudo o que era preciso ser feito. Nós não precisamos convencer ninguém acerca da nossa qualidade. Nós só precisamos de viver a partir da qualidade que Jesus fez por nós. Querido Deus, aquilo que nós oramos nesta hora, aquilo que eu oro para esta igreja, Senhor, é que haja de facto uma satisfação total naquilo que Jesus fez por nós. Nós confessamos, sim, confessamos vaidade, confessamos inveja, confessamos tantos sentimentos que bulem dentro do nosso coração para que tantas vezes isto que acabamos de fazer nos pareça michuruca ou insignificante e de repente nós pensemos que não, eu preciso mostrar mais alguma coisa acerca de mim. Eu preciso ter uma religião de acordo com os meus objetivos. Eu preciso ter uma fé que impressione. Ó Senhor, aquilo que nós te pedimos é uma proximidade de Jesus tal que nós temos força para lutar contra esta tentação, Senhor. Que a igreja em Algés cresça como uma criança precisa de crescer, com sabedoria, discernimento, com estatura, dimensão, mas sobretudo com uma noção que a tua graça nos baste e que isto seja aquilo que nos torna firmes durante a semana que agora começa. Nós oramos isto, recebam também por isso. E finalmente a bênção do nosso Deus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, agora para sempre.